Sobre fruto do Espírito. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Fomos grandemente abençoados nestes últimos cultos, na conferência, no aniversário da igreja. Estamos cheios da palavra, cheios da unção do Espírito Santo. Quem sabe que recebeu algo grande de Deus aqui? As palavras que foram aqui proferidas e liberadas é para você agarrar, ficar firme nelas, combatendo o bom combate da fé, firmado nelas. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo? Combate firmado nas profecias que fostes objetos. Quando eles liberaram as palavras aqui deste altar, quando eles liberaram a palavra na vida dos nossos pastores, do nosso casal de pastores, Edson e Viviane, as mesmas palavras que foram liberadas para a vida deles são derramadas em nossas vidas, amém? A Bíblia diz que escorre sobre a cabeça e vai descendo pela barba e vai atingindo todo o corpo, não é isso? Então as palavras que foram proferidas para os nossos pastores aqui, nós nos alegramos porque eles foram abençoados, mas nós também recebemos e somos abençoados com isso, amém? Nós estamos debaixo do manto e da unção deles, então nós recebemos também, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Quem nasceu de novo, quem recebeu a vida de Deus, recebeu os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que são divididos em nove. Esses frutos habitam em cada um do corpo de Cristo. Cada pessoa do corpo de Cristo, ou cada membro do corpo de Cristo que está na face da terra, tem esses frutos em si, no seu espírito, no seu coração. Já estão lá, como um frutozinho pequenininho que precisa ser desenvolvido. E nós temos tratado a respeito destes frutos, e hoje nós vamos falar a respeito da benignidade. Eu não sabia falar a respeito da benignidade, eu não lembrava como é que era. Porque tem bondade e aí tem benignidade, fala é a mesma coisa. E eu fui dar uma pesquisada, falei, eu vou pregar, mas eu nem sei por onde começar. E foi bom que aí eu escutei algumas pregações, né, para tirar algumas referências, e fui muito abençoado com isso. Graças a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a benignidade. Eu queria saber quem foi o camarada que falou para o Tiago de Romanos 8, capítulo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, que é o meu texto. É um texto que eu anotei aqui. Estou de olho em você, hein? Estou de olho em você, hein, Jean? Quero saber quem foi que falou para ele. Nós estamos caminhando no mesmo Espírito, amém? E o Espírito Santo nos guia e nos traz a palavra para que nós possamos tocar a vida das pessoas que estão aqui. Quem aqui sabe que vai ser abençoado com a palavra de Deus? A palavra de Deus está aqui sendo liberada deste altar esta noite para promover a sua vida, para te erguer, para te levantar, para te tornar a imagem de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que o mundo está esperando ver nos filhos de Deus a manifestação de Cristo. O mundo está esperando, a ardente expectativa da criação espera ver a manifestação dos filhos de Deus. O nosso objetivo caminhando aqui na terra, o principal objetivo é estar cada vez mais parecidos com Cristo, irmão. Um grande filósofo, pensador, chamado Gandhi, Gandhi, ele disse assim: eu gosto muito do Cristo de vocês. Eu gosto do Cristo e eu aprecio muito o Cristo. Mas eu não gosto muito dos cristãos. Porque eu olho para os cristãos e eu não consigo ver eles parecidos com Cristo. Sabe, mas chegou o tempo da igreja de Jesus Cristo se levantar, a igreja gloriosa, e revelar a manifestação de Cristo através das nossas vidas aqui na terra.
É hora de nós atentarmos para a palavra de Deus e nos espelharmos na palavra. Smith Wigglesworth diz que ele se alimentava tanto da palavra de Deus, tanto da palavra como Paulo, a ponto de se tornar uma epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Este é o alvo, nosso objetivo, nosso coração precisa almejar parecer-se com Cristo. Nós precisamos gastar ou investir tempo na meditação e na leitura da palavra de Deus. Eu fico muito feliz com o projeto que o nosso querido pastor Tiago Mota tem levantado no grupo de homens, o Strong, é isso? Aleluia, homens fortes, homens cheios do Espírito e da palavra. E colocou um propósito ali, nós estamos lendo a Bíblia todos juntos, né? A maioria acho que aderiu ali. E nós estamos todos lendo a Bíblia juntos. Em março nós vamos concluir a leitura inteira da Bíblia. É maravilhoso isso, né? A gente está lendo em média aí 12, 14 capítulos por dia. E como isso tem acrescentado em nossa vida, irmãos. Foi feita uma pesquisa, alguém falou aqui outro dia, e quanto mais as pessoas liam a Bíblia, mais ia diminuindo a catástrofe nos lares, né? As pessoas andavam mais em santidade, coisas iam acontecendo pelo simples fato, se é que assim posso dizer, porque não é um simples fato, de lerem a palavra de Deus e se alimentarem da palavra de Deus. Mas é isso, irmão, nós precisamos almejar ser parecidos com Cristo. Em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos nos levantar pela manhã, meditando na palavra de Deus, observando a palavra. E quando nós observamos a palavra vai fazendo parte do nosso interior. Davi diz no Salmo 119, eu induzo o meu coração a guardar a tua palavra. Isso é maravilhoso. Então nós fazemos algo com relação a isso. Nós induzimos o nosso coração a guardar os preceitos de Deus, a guardar a palavra de Deus. Entende que existe algo que nós precisamos fazer a respeito disso? Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar com diligência, diligentemente, em observar a palavra, em meditar na palavra, para que a palavra comece a fazer parte da nossa essência. O maior exemplo de benignidade, que é o que nós vamos estudar aqui, a palavra benignidade, eu coloquei aqui uma definição, é a dedicação a fazer o bem. A benignidade, ela nunca é indiferente. Ela vê uma situação e ela procura fazer parte. Sabe quando a gente passa por uma situação e a gente fala, eu não tenho nada a ver com isso, não faço parte disso, não preciso me envolver com isso. A benignidade, ela não é assim. A benignidade, ela jamais consegue ser indiferente à dor alheia. A Bíblia diz assim que aquele que tendo a oportunidade de fazer o bem, não faz, peca. Então lá, eu não tive nada a ver com isso, eu nem estava envolvido lá, simplesmente passei, eu não fiz nada de errado. A Bíblia diz que fez sim, você pecou. Porque quando você não se envolve, quando a dor do teu próximo, e aliás eu até li um negócio assim esses dias que diz, quando a dor do teu companheiro, do teu próximo não te toca, a sua ferida é pior que a dele. Então, irmãos, a benignidade, ela vai olhar para uma situação e ela vai se envolver. Torna-se responsável ou corresponsável pelo sofrimento alheio, aquele que vendo um irmão, o próximo sofrer e não faz nada, ele torna-se participante, corresponsável pelo sofrimento alheio. Então nós precisamos ver, Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano, ou na história do bom samaritano, quando as pessoas passavam de largo e nada faziam. E Jesus disse que não estava certo aquilo. Nós precisamos nos envolver com a causa alheia, prestar atenção no sofrimento humano, na dor do ser humano. A benignidade, ela vai fazer isso, ela vai prestar atenção, ela vai olhar e ela vai se envolver com o problema do outro. Amém? Não tem nada de ema, cada um com seus problemas, não. Para nós cristãos não pode ter. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, nos envolver com o sofrimento alheio, com a dor do ser humano. A dor do ser humano precisa nos tocar. Nós precisamos nos angustiar com o sofrimento do ser humano. E assim estaremos cumprindo a lei de Deus, que é andar no amor. Estaremos andando na benignidade e estaremos cada dia mais parecidos com Cristo. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 29. Aleluia. Efésios 4, 29 diz assim. A mídia pode colocar aqui para mim?
Para a gente ficar mais dinâmico. Efésios capítulo 4, 29. Errei, peraí. Efésios 4, não, eu vou ler uma palavra antes. Vê o próximo. Não, eu anotei errado aqui o texto diz assim, se alguém souber pode passar o endereço, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos. 32? Então coloca aqui para a gente acompanhar. Ainda bem que eu sabia de cor. Aleluia. Efésios é um dos livros que eu mais leio. De verdade, eu quase que decorei esse capítulo, esse livro de Efésios do 1 ao 6 inteiro. Eu sei bastante coisa nele. Aquelas orações de Paulo. E isso foi, eu quero dar uma dica para vocês. Isso foi através das leituras dos livros do irmão Reagan. Lendo muitos livros do irmão Reagan, ele cita muitos textos de Efésios. E aí ele começou a falar que leu não sei quantas vezes, 150 vezes tinha lido na época o Novo Testamento, na época que ele escreveu. Aí eu falei, esse negócio é bom. E eu comecei plau. Teve uma vez aí que eu acho que eu decorei uns 70 versículos do Salmo 119. O Salmo 119 tem 175 versículos. Eu sabia uma boa parte dele, que eu lia todo dia. E Efésios eu li mais de 100 vezes. Então eu sei bastante coisa ali de Efésios, tá? Não estou me vangloriando, estou dando uma injeção de ânimo em você aí, para a gente cada dia mais crescer na leitura dos livros e da palavra, né? Hoje o irmão estava falando do livro Extraordinário Crescimento da Fé. Eu li aquele livro 6 vezes. Eu acho que o Edson deve ter lido também. Aquele livro Zoe, a própria vida de Deus, eu li mais de 10 vezes. Tá? Estou dando um ânimo em você, sim ou não? Sim. Você vai ler mais? Vai pegar os livros do irmão Reagan e vai devorar? Kenneth Reagan falou assim que ele pegou um livro do apóstolo da fé. O livro chamado Apóstolo da Fé, de Inglesworth. Ele falou que ele gastou aquele livro a ponto de alguma coisa daquele livro pegar nele. E ele trabalhou, atuou debaixo daquela unção, amém? Então Efésios 4, 32, errei por 1, 2, 3, errei por 3. Mas estava perto. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o maior exemplo de benignidade é o nosso Deus Pai. Lá em Mateus, eu nem preciso abrir, lá em Mateus capítulo 5, eu anotei aqui, 44, 40, diz assim que o nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão benigno, que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele derrama a sua chuva sobre ímpios e sobre santos, sobre justos. O nosso Deus é o maior exemplo de benignidade. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. A benignidade, irmãos, está em nós. Ela já, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos recriados, recebemos um novo espírito no nosso homem interior, na nossa nova natureza, que recebeu ferramentas poderosas de Deus. Tem nela os frutos do espírito, e um desses frutos é a benignidade. Mas eu não consigo ser tão bom assim. Você consegue, porque a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio estão dentro de você. Estão no seu espírito. Deus não te chamaria para ser benigno. Ou seja, Deus ele não exigiria algo de você, uma coisa que você não fosse capaz de fazer, porque senão ele seria um Deus injusto. Ele exigir que nós sejamos benignos, no entanto não temos em nós a capacidade para sermos benignos. Deus estaria sendo injusto de exigir algo assim de nós. Mas quando Deus fala, portanto, sede benignos, então ele sabe que nós temos a capacidade para sê-lo. E essa capacidade veio dele e está habitando em nós. Você percebe que o texto fala assim, antes sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Como que é o perdão de Deus em Cristo? Ele olhou para você quando você ainda era pecador e te perdoou mesmo assim. Tem que ser do mesmo jeito. Perdoando-vos como Deus te perdoou em Cristo. Outra característica do perdão de Deus uma é que ele te amou e te perdoou quando você ainda era pecador, e a outra é que ele ele não toma lembrança mais dos seus pecados. Ele não fala assim, vou te perdoar, mas nunca vou esquecer o que você fez contra mim. Esse é o perdão de Deus. A benignidade ela vai andar no perdão de Deus.
Ela vai olhar para você, ela vai te perdoar e não vai levar mais em conta, não vai ficar tomando nota. Deus não está tomando nota dos nossos pecados, senão nós estaríamos perdidos, amém? Graças a Deus, e graças a Deus que muitas vezes nós não somos, graças a Deus que nós não somos Deus, né? Porque muitas vezes nós não temos feito isso. Mas é noite de arrependimento, é noite de conserto, é noite de alinharmos o nosso coração com a palavra de Deus, para andarmos no fruto do Espírito. Como Romanos 8:29, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É hora de nós atentarmos para isso, irmãos. E deixar Cristo brilhar em nós. Deixar com que o mundo possa ver Cristo em nós. A ponto de muitas vezes eles olharem para nós e nos confundir com Cristo. Será Ele mesmo, ou será ela mesma, ou será Cristo? Porque a benignidade vai estar em nossa vida, transbordando e atingindo os corações. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 8:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. A benignidade vai preferir o outro em honra. Nós não vamos estar preocupados somente com as nossas coisas, com o nosso bem-estar, com aquilo que nós queremos. A benignidade sempre vai preferir o outro em honra. Vira para o seu irmão agora, eu não gosto muito de fazer isso, mas vira para o seu irmão agora e fala assim: eu te prefiro em honra. Fala assim: a partir de agora, eu vou fazer para você o melhor ovo, vou te dar o melhor pãozinho. A gente briga pelo melhor pãozinho, né? Eu quero aquele mais... Mas eu vou dar para você o melhor pãozinho. A xícara mais bonita. Não vai ser mais aquela casa quebrada. Porque nós preferimos o outro em honra. É verdade, irmãos. Se nós formos analisarmos muitas coisinhas da nossa vida, nós fazemos e nós muitas vezes não atentamos para a palavra de Deus. A palavra diz que nós, quando andamos em benignidade, com o caráter de Cristo, nós preferimos o outro em honra. E não é só em coisa grande, vamos honrar aqui, chamar aqui. Não é isso. No dia a dia, no nosso cotidiano, nós precisamos preferir o outro em honra. Eu falei isso do ovo, a melhor xícara, que eu li no livro do irmão Hegel falando isso também. Já faz tempo que eu li isso. Ele falava assim: então quando eu aprendi a respeito do amor, eu deixei o amor de Deus dominar no meu ser. E quando eu me levantava de manhã, eu preparava para minha esposa o melhor café, o melhor ovo, o melhor hambúrguer. Lá nos Estados Unidos é hambúrguer, logo cedo, né? Hambúrguer. Então eu preparava para ela. E assim... eu deixava com que o amor de Deus se manifestasse no meu interior. E como eu disse na pregação passada a respeito do amor, o irmão Hegel fala: então eu sempre estive andando em amor e mantendo a minha saúde. E o amor, ele faz com que nós sejamos benignos. Porque a benignidade é quando nós nos esforçamos para fazer o bem. Sabe, não é só nós fazemos o bem. A benignidade, o fruto da benignidade operando em nós, ela faz com que nós nos esforcemos para fazer o bem. Como Davi disse: eu induzo o meu coração a guardar os teus preceitos. Nós fazemos algo com relação a isso. Jesus fez algo com relação ao nosso espírito, morrendo na cruz e nos tornando uma nova criatura. Mas com relação à nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções e vontades, nós fazemos algo. Nós submetemos a nossa alma à palavra de Deus, a andar na palavra, a praticar a palavra de Deus. E quanto mais nós praticamos a palavra de Deus, mais nós crescemos em Deus, mais nós queremos praticar e crescer em Deus, amém? É muito bom estudar isso aqui, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Acho que bateu um vento aqui. Oh, aleluia, voltei aqui. Em Filipenses, irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2:1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A benignidade vai considerar o outro superior a si mesmo. Quando nós estamos com partidarismo ou com disputas em nosso meio, nós não estamos andando na benignidade. A benignidade, ela sempre vai achar o outro superior a si mesmo. Eu lendo esse texto de Paulo, outro dia, em um dos cultos aqui, eu falei com o pastor Edson, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Põe para mim de volta lá, Filipenses 2:1. Esse texto, esses dias subiu no meu espírito, por isso que eu coloquei ele hoje aqui no esboço. De repente eu estava sentado ali, o pastor Edson estava aqui ministrando, a gente estava em plena comunhão, chorando, nos alegrando, nos abraçando, e esse texto subiu no meu coração. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia ao próximo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu falei para o meu irmão, para o pastor Edson, eu falei, cara, hoje aqui e nessa comunhão que a gente tem vivido, porque a gente tem vivido uma comunhão incrível aqui, fala a verdade. Fala a verdade, o amor tem aumentado para com todos os santos aqui nessa igreja de Verbo da Vida Pirituba. Nós temos vivido dias incríveis, nós temos vivido um tempo onde a união, ou a unidade do Espírito tem verdadeiramente sido estabelecida em nosso meio. Nós temos nos protegido um ao outro, sim ou não? Nós temos nos amado com amor intenso um ao outro, sim ou não? Temos respeitado e preferido o outro em honra, sim ou não? Nós temos vivido isso. E eu falei para o meu irmão no final do culto, falei, cara, eu tive uma sensação tão incrível aqui hoje, essa nossa comunhão, nós temos crescido nessa comunhão, e me subiu no coração esse texto de Paulo, se há alguma comunhão, se há entranháveis afetos de misericórdia, sabe? E eu acho que Paulo ele não entendia muito às vezes as coisas que ele escrevia, porque eu falei, cara, às vezes eu não consigo entender ao pé da letra o que Paulo está falando aqui, mas eu estou sentindo isso também. Sabe, é mais do que sentimento, às vezes não consegue ser expressado em palavras. É um sentimento que vem lá do íntimo e que quando eu olho para um irmão meu, para uma irmã minha aqui nessa igreja, sabe, é como se entranháveis afetos de misericórdia e comunhão e uma unidade do Espírito, e eu sinto que nós temos vivido isso aqui, de modo que eu prefiro você em honra, meu irmão, meu pastor Ricardo. Sabe, entranháveis afetos de misericórdia, uma unidade no Espírito se levanta no meu coração, que eu posso dizer para vocês aqui, que eu poderia lavar os seus pés aqui esta noite. Um sentimento de tamanha unidade e de união e de amor tem se levantado no meu coração, e eu sei que assim também tem sido com você. E a benignidade, ela sempre vai preferir o outro em honra e sempre vai considerar o outro superior. Sempre vai considerar o outro superior a mim mesmo. E eu prego isso aqui esta noite com muita sinceridade no meu coração. Você sabe que eu seria capaz de lavar os seus pés, meu irmão Ricardo? Eu faria isso. Eu amo a sua vida, eu te prefiro em honra. Você sabe que eu lavaria os seus pés, meu pastor? Você sabe que eu tenho uma alegria no coração muito grande de estar submetido à sua visão e à sua autoridade. Você sabe que é uma alegria para mim estar debaixo do manto sagrado que Deus tem colocado sobre a vida de vocês. E quando vocês foram aqui tocados pela unção e pelas palavras proféticas das nossas autoridades que aqui vieram, eu senti como se eu estivesse ali, inserido nesta revelação, nesta profecia, porque eu tenho considerado a vida de vocês. Eu tenho considerado a unção que Deus colocou sobre a vida de vocês, e eu me coloco submetido debaixo deste manto. Então é disso que eu estava tentando explicar, mas que às vezes as palavras faltam. Eu estava falando sobre entranháveis afetos de misericórdia, de comunhão, e algo que muitas vezes as palavras fogem, mas é muito mais do que palavra, o sentimento que está no meu íntimo.
A benignidade estabelece isso em nós, e é por isso que Deus vai soprar sobre essa igreja esta nova unção que Ele tem proferido e falado, porque eu sei que a árvore sacudiu, e se alguém não estava andando nesse sentimento e nessa visão que eu estou falando, a árvore foi sacudida. Aleluia! Então, homens e mulheres que verdadeiramente estão com o coração submetido a esta visão, estão aqui. Aqueles que precisavam estar, estão aqui. E Deus pode soprar o vento da abundância, o vento do crescimento, o vento do poder, da cura e dos milagres. A palavra diz assim que onde está a comunhão, a unidade, a união, ali o Senhor derrama a sua bênção. Oh, aleluia. A benignidade vai preferir o outro em honra. A benignidade vai considerar o outro superior a si mesmo. Jesus, uma vez ensinando aos seus discípulos, ele disse: os governadores, os governantes deste mundo, eles têm sobre si os seus maiorais e aqueles que são autoridades sobre eles. Mas eu quero ensinar algo a vocês, Jesus disse aos discípulos: no meu reino não é assim. Aquele dentre vós que quiser ser grande, seja esse que vos sirva. Então, o sentimento, irmão, de ser capaz de lavar o pé do outro, e quando eu falo lavar o pé, não precisa ser literalmente isso, mas eu seria capaz de fazer isso mesmo esta noite. Mas não está falando apenas sobre isso, mas é quando nós realmente nos colocamos no lugar do nosso próximo. Quando nós realmente estamos dispostos a levantar a vida do outro, a se preocupar com a dor do outro, a nos sacrificar para o benefício do outro. Então Jesus disse: aqui no meu reino não será assim. Aquele dentre vocês que quiser ser grande, seja esse aquele que sirva. Ele ensinou e praticou. Ele disse: eu vim para entregar a minha vida. Ele colocou a vida dele numa bandeja e serviu para resgate de muitos. Ele é o nosso exemplo de benignidade. Ele é o nosso exemplo de bondade. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. Hebreus 4, capítulo 12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir as intenções e os nossos pensamentos, os pensamentos e intenções do nosso coração. E ela divide alma e espírito juntas e medulas, ou seja, a palavra de Deus, ela vem, ela entra em você, cortando, tirando aquilo que é carne, tirando aquilo que te faz parar e tropeçar, e te fazendo viver uma vida no espírito, levantado com um sentimento poderoso, que faz com que você seja induzido a querer ser como Deus, ser como Cristo, a praticar a vontade de Cristo. A benignidade, ela é motivada também pelo amor, e ela é como uma força muito poderosa no nosso interior. Sabe, quando eu estou falando essas coisas para vocês aqui esta noite, não são apenas sentimentos, irmãos. São sentimentos que se movem, fazendo com que nós pratiquemos algo, ou agimos baseado nisso. Sabe, eu sei como as coisas têm acontecido e como as coisas têm mudado. Eu sei como eu tenho crescido em benignidade. Eu consigo colocar um termômetro. Eu estava falando isso para mim mesmo. Isso é muito importante na nossa vida. Nós olharmos e ver o tanto que nós crescemos durante esse ano. O ano está acabando. Eu vou subir lá novamente. O ano está acabando. E nós precisamos pegar as nossas vidas e dar uma analisada e ver o tanto que nós crescemos este ano. Eu lembro que no final do ano passado, no comecinho do ano, eu coloquei alguns propósitos. E eu sei que eu cresci em Deus. Eu percebi que eu cresci na benignidade. Eu cresci no amor. Claro que nós estamos ainda crescendo e vamos avançar muito mais. Temos muitas falhas. Mas é muito bom quando nós podemos olhar e analisar e falar: eu sei que eu cresci. Eu sei que eu estava nesse nível aqui e me desenvolvi ali e pratiquei aqui a palavra, cresci mais nessa área. E graças a Deus, irmãos, eu tenho absoluta certeza que houve um crescimento. Amém? E isso é muito bom, quando nós sabemos que nós crescemos em Deus, quando nós estamos avançando em Deus.
E se nós erramos em algumas áreas, vamos fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu sigo para o alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E vamos avançar mais e crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu tive 2 oportunidades de praticar a benignidade. A benignidade, irmãos, ela vai fazer o bem não somente às pessoas que merecem. Fazer o bem para quem merece, os ímpios, os pecadores fazem isso também, Jesus ensinou. Falou, que recompensa vocês vão ter? Os pecadores também fazem isso. Eles amam aquele que os amam. Eles fazem o bem àqueles que fazem o bem a eles. Isso não é benignidade, isso é reciprocidade. Você faz o mesmo que aquela pessoa fez para você, reciprocidade. Mas a benignidade é diferente. A benignidade, ela vai amar, ela vai fazer o bem àquelas pessoas que não merecem, ou até mesmo aquelas pessoas que te fizeram mal. Esta semana uma pessoa me ligou, um rapaz me ligou, e ele foi um rapaz que me prejudicou, me roubou, e falou mal de mim. E ele me ligou essa semana, precisando de mim. E eu tive a oportunidade de pagar o mal com o mal, mas também tive a oportunidade de andar em benignidade. E eu escolhi andar em benignidade. Sabe, muitas vezes a nossa mente, a nossa alma, ela vai querer retalhar, falar, está precisando de mim agora, né? Mas você pode falar para a sua alma, cala a boca, alma. Quem está no comando aqui é o meu espírito. E eu sei o que a palavra de Deus diz. E eu vou praticar a palavra de Deus. Então eu o atendi, eu o beneficiei. E eu fiz aquilo que a palavra de Deus diz para mim fazer. E fiz com alegria. Fiz com alegria. Sabe, muitas vezes a benignidade vai te testar, ou Deus vai testar a sua benignidade. Muitas vezes Deus vai fazer com que aquela pessoa que te feriu precise de você. E então a sua benignidade vai ser testada. O caráter de Cristo em você vai ser colocado à prova. E aí é onde você vai ser ou não habilitado para um nível de glória maior. Quando o caráter de Cristo em você for provado, o caráter de Cristo é provado. A Bíblia fala que Jesus, o próprio Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Em Hebreus fala isso. Não é que ele era desobediente e aprendeu a ser obediente. Mas ele se despojou de toda a sua plenitude, toda a sua glória. E nasceu como homem. Então ele precisava aprender. A Bíblia diz em Hebreus, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então o seu caráter vai ser provado. A sua benignidade vai ser provada. O seu amor vai ser provado. E quando a sua benignidade é colocada em teste, quando aquela pessoa que te fez mal vem até você e precisa de você, é um grande momento. É um momento crucial, onde você poderá receber de Deus uma habilitação para um crescimento sobrenatural no Espírito, que te levará muito mais longe do que você tem estado. A benignidade vai ser provada, e pode ter certeza que ela vai ser provada, irmãos. Se o teu inimigo te pedir pão, você precisa dar a ele pão. Se ele te pedir água, você precisa dar água a ele. Se ele pegar a sua túnica, dê também a sua capa. Foi assim que Jesus ensinou. A sua benignidade vai ser testada. Ela vai passar pelo teste do fogo. E isso vai trazer a habilitação para você. Ou então retrocesso. Se você não está crescendo, se você não está avançando, talvez a sua benignidade tenha sido testada. E você não tem sido aprovado. Uma outra situação que eu gastei uma grana essa semana. Para arrumar o meu carro. E eu gastei um dia inteirinho atrás de peça, com uma chave, corria, subia, descia. Paguei para arrumar o carro e o carro não ficou bom.
Daí tudo bem, pode acontecer e tal. Aí eu levei no cara de novo. Cara, não tá bom, isso, aquilo, outro. E aí, de repente, desencadeou um monte de problema no carro. Nitidamente, que ele mexeu, o que ele fez, o que aconteceu, e ficou ruim. O que ele fez também ficou ruim. Ele não prendeu uma peça direito lá, que a peça se desprendeu, se danificou, uma peça cara que eu tinha comprado. Enfim, foi lá e o cara não assumiu. Esse foi o problema maior. Que o camarada não assumiu. E eu sei que a natureza antiga quer... Mas graças a Deus que a gente tem sido treinado na palavra aí por anos. A gente não pode mais se dar ao luxo de falar assim, errar é humano, odeio uma... Sabe, já chegou a hora de nós crescermos. E eu sei que eu tenho uma natureza que eu já quero enfiar a mão no pé da orelha de antigamente. Já faz tempo que eu não faço isso. Então eu sei que é muito fácil fazer isso. É muito fácil arrumar briga, muito fácil arrumar confusão. O mundo inteiro vive assim, irmãos. E eu era um cara muito briguento, então eu sei que isso é muito fácil. É um estalinho de dedo para o chicote estalar mesmo. Mas sabe quando você tem prazer de falar, o cara está mentindo para mim, o cara está me enganando, o cara não fez direito, parece que não sabe nem fazer. Eu tive que ir nele lá por uma certa situação, estava ali perto, tinha que puxar e tal, e eu fui nele sem conhecer. Alguém ainda falou, não, pode ir e tal, que eu arrumei. Mas aí você via que o cara não tinha palavra, que o cara não assumia. Sabe, tipo, você via e falava, mano, o cara... Nitidamente o cara está querendo passar a perna. Mas eu vou sofrer o dano. Eu vou sofrer o dano. Para andar na palavra de Deus. Sabe? Sabe que isso é muito mais do que recuperar o dinheiro que você perdeu? Quando você sabe que você praticou a palavra, que você andou na palavra, que você podia resolver de outra maneira, virar a mesa, chutar tudo. Mas você fala, como eu estou grande, cara. Como eu estou grande, como é maravilhoso você saber que muitas vezes você poderia resolver de várias outras maneiras, mas você se submete à palavra de Deus, deixa a palavra de Deus permear o seu ser, permear a sua vida. Você sabe que a palavra está encontrando guarida no seu coração. Sabe quando você endurece a cerviz, a Bíblia declara assim que o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, ele vai ser quebrantado uma hora sem que haja cura. Então muitas vezes nós caímos no mesmo erro, ano após ano, no mesmo pecado. Mas hoje à noite eu quero dizer para você aqui que há misericórdia para você. Há uma oportunidade para você mudar e sair desta vida onde você tem cometido o mesmo erro e a mesma falha por anos. A Bíblia declara que você será quebrantado sem que haja cura. Vai se encontrar em um lugar onde vai ser difícil de você sair. Mas graças a Deus que a palavra hoje à noite aqui é palavra de salvação. E está te chamando para andar num nível mais elevado. A palavra de Deus está nos chamando aqui esta noite, irmãos, para andarmos em um nível de alto padrão moral. A palavra quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Chega de tanta cara feia, chega de sempre ser bubu por causa das mesmas coisas, chega de sempre dar ouvidos às instruções que o inferno tem trazido até nós. É hora de crescermos. Acho que foi o profeta Fernando Leal que disse, é hora da igreja largar as mamadeiras, deixar os berçários. Tem pessoas novas chegando aqui, precisando de um lugar no berçário. Você precisa soltar a sua chupeta, a sua mamadeira e crescer espiritualmente, porque Deus tem coisas grandes para nós, mas Ele quer nos levar para um nível de maturidade maior. O Tiago falou aqui que nós precisamos colocar a mão na nossa herança, mas Deus está esperando que nós sejamos levantados em maturidade para andarmos no melhor de Deus. Fazer o bem àqueles que nos faz bem é muito fácil, irmão. Amar aquele que é simpático, que nos abre um sorriso é muito fácil. É duro quando nós temos que amar, temos que andar em benignidade contra aqueles que nos têm feito mal.
Mas é aí onde está o grande desafio. É para esse lugar de glória que Deus tem nos chamado. E nós vamos ser elevados para este lugar. Nós vamos ser conhecidos como um povo santo, como um povo reto, como um povo que anda em justiça e retidão diante do Senhor e diante da sua palavra. A palavra de Deus vai ser aquela que vai encontrar guarida, vai encontrar lugar no seu coração para te mudar, irmãos. Se a palavra tem batido na sua porta, na porta do seu coração, por um longo tempo, e não tem encontrado espaço de mudança em você. Paulo falou para os coríntios, o julgamento vai começar pela casa de Deus. Mas a misericórdia também está estendida aqui esta noite. E se Deus está nos trazendo esta palavra, é porque Ele realmente está nos elevando para este nível de maturidade espiritual. Jesus está anelante para ver o caráter de Cristo revelado em nós. A benignidade precisa reinar no nosso interior. A benignidade precisa nos acompanhar. A benignidade precisa estar inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, irmãos. Aleluia! Precisamos ser confundidos com Cristo. Fica de pé. O louvor pode vir até aqui. Aleluia! 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 Tem um homem na Bíblia chamado José. José do Egito. E vocês bem conhecem a história de José. José foi um homem que sofreu traição dos seus próprios irmãos. E José foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. José sofreu a injustiça de ter sido acusado de ter atacado a esposa de Potifar. E José foi colocado num cárcere, numa prisão, numa masmorra, e ficou ali por anos e anos. E na vida de José ele teve uma grande oportunidade, onde sua benignidade foi testada. Quando a sua benignidade é testada, e você passa nessa prova de fogo, você sai da prisão e vai para o trono. José estava ali diante dos seus irmãos. E ele tinha toda a oportunidade de pagar o mal com o mal. A prova de fogo da vida de José estava ali. A história mostra que José chorou. Era um momento crucial. Era um momento forte, porque José tinha sofrido toda a angústia, todo o desamparo, todo o abandono, toda a traição que um homem pudesse ser capaz de viver. Mas José escolheu a benignidade. O que vai revelar se o caráter de Cristo está forte em você é quando o poder está colocado em suas mãos e você tem o poder de destruir, você tem o poder de abater, você tem o poder de humilhar, mas ao invés disso você levanta. José era o homem mais poderoso do Egito, exceto o próprio faraó. E ele tinha o poder como uma arma de destruição em massa. Ou tinha o poder que levanta e revigora. E ele escolheu levantar as pessoas para a dignidade da vida. Naquele momento, José estava ali num momento crucial, redundantemente falando. E ele tinha nas suas mãos o poder de matar, de destruir, de prender, fazer aquilo que lhe bem parecesse. A prova de fogo estava diante de José. Mas isso determinaria a sua altitude na vida. E José escolheu andar em benignidade. A benignidade não leva em conta o mal feito contra ela.
Ela é motivada, movida pelo amor. A benignidade levanta o ímpio que fez algo contra você. Na provação, no teste final, você absolve e perdoa através da benignidade. E quando você faz isso, Deus te levanta em honra. Deus te levanta em glória e te tira de um tempo de escassez e escravidão e te coloca no trono para reinar sobre todas as circunstâncias. Esta é a palavra de Deus que tem sido pregada. Esta é a palavra de Deus que tem sido anunciada. E isso é salvação para você aqui esta noite, irmão. É salvação para você. É noite de promoção. Se a palavra de Deus tem vindo aqui e atingido você, é para te promover esta noite. É noite de promoção aqui. Alô. Você já sabe o que deve fazer então. É noite de promoção. A sua promoção está colocada aqui esta noite. Você vai ser promovido. A sua benignidade está em teste. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Aleluia. Amém. Aleluia.